Pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Eu sou o Davi Matos, CEO da Dom Consultoria Estratégica. O episódio de hoje, ele foge completamente do que a gente está acostumado, que é normalmente falar com algum empreendedor ou com algum especialista de vendas, mas é com certeza um assunto que importa e interessa, extremamente relevante para todos nós brasileiros, especialmente no ano de eleição, que é entender com um pouco mais de profundidade qual é o papel de um vereador no município. Até onde vai a alçada dele, até onde a gente às vezes acredita que seja responsabilidade, mas não passa nem perto das atribuições de um vereador. E para isso, está aqui conosco hoje André Gesser, ele é vereador no município de São José pelo PDT e candidato a deputado estadual nesse ano de 2026. Gesser, obrigado por ter vindo, cara. Bom te ver, bom contar contigo aqui para esclarecer essas dúvidas. Tenho certeza que tu és a pessoa certa para tirar várias dessas dúvidas aqui com a gente. Poxa, Davi, eu tô muito feliz de te reencontrar, de a gente poder fazer esse bate-papo. E eu acho que a questão da função da vereança, do papel do vereador, poucas pessoas sabem de fato, por mais que seja tão conhecido, sabem de fato como é que funciona. Eu acho que a gente vai poder fazer um bom bate-papo. E para tu conseguir ser vereador, sem dúvida alguma, tu também tens que empreender, né? Porque de alguma forma tu tens que se organizar para conseguir alcançar aquele objetivo. Então acho que a gente vai poder fazer um bom bate-papo hoje em cima disso. Maravilha, cara. Bom, então para começar, a gente se conhece há bastante tempo, desde a adolescência. Então a gente já jogou bola junto, tu me ensinou a tocar bateria, depois as noites, bares de Floripa, estudamos juntos. Em que momento aquele cara que fez escola técnica, virou um baita no baterista na noite de Floripa, de repente entende, se formou em jornalismo, fala, cara, quero fazer algo pelo município, vou pelo caminho público, por uma outra carreira, um outro caminho, trajetória profissional. Quando que isso surgiu em ti, cara? Eu sempre digo que nunca foi um sonho, mas quando a gente toma uma atitude para buscar alcançar algo, com certeza isso tem a ver com a tua história um pouco, né? Então, o meu pai, nos anos 80, o pai foi vereador em São José. Então, eu cresci vendo meu pai fazendo muitas reuniões comunitárias. Ele também participava do conselho da igreja local ali onde a gente morava. Ele ainda mora ali. Então, ele sempre fez muita política no bom sentido da palavra. E isso, querendo ou não, vai te mostrando como é que funciona e tu vai automaticamente vai participando. Então, quando meu pai participava de uma eleição, eu mesmo pequeno, a gente distribuía santinho, né? Tava de olho nas reuniões que ele fazia ali em casa. Até é curioso falar que ontem eu conversei com a esposa do ex-senador Dário Berger, e o Dário, tu vê, eu lembro do Dário quando ele ia lá em casa em 95 para conversar com o pai, porque eles estavam montando a junção para fazer a candidatura em 96, quando o Dário foi prefeito e o pai foi vice em São José, que foi uma junção ali do PMDB com o PFL contra o PDS da época, Sim. né? Então, tu vê, são memórias que vão ficando. Depois, a gente juntos, né? A gente estudou e se tornamos músicos. Eu acho que a música ela tem muito a ver com essa questão social política. Então a gente continuou fazendo política, às vezes através da música. Eu estudei jornalismo, então também está mais ou menos né, na comunicação social, mas nunca pensei em ser candidato, nunca. Tanto que lá em São José eu apoiei algumas vezes o Moacir, Sim. né, que é meu primo, e porque o pai largou a política em 98, faz muito tempo, né? Inclusive o pai que inseriu o Moacir, e o Moacir sempre foi a pessoa que nós apoiávamos, tanto que ele se tornou vereador. Eu acho que eu já devo ter pedido voto para o Moacir para ti, Sim. né? E daí em 2016, como tinha uma prefeita que era a Deliana, ela ia para a reeleição, e daí o PMDB tinha lançado um outro candidato, e o Fernando Anselmo ia ser candidato a prefeito pelo PDT, me convidaram para vir para o partido para apoiar ele. E daí, né, nesse convite, falar, por que não és candidato a vereador? Eu pensei, será? Tá, deixa eu conversar com o meu povo. E daí eu fui conversar com meus amigos, inclusive, primeiramente eu conversei com o pai e com a mãe, e o pai falou, não quero que tu vá. Ele não E ele quero, sendo do meio, ele achou não que. quero que tu vá porque o pai sofreu muito.
O pai foi agredido quando era vereador, recebeu cadeirada, soco, teve BO, um bocado de coisa. O pai sempre foi um opositor, assim, muito, muito forte, né? E daí ele, não vai. Não, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu mostrei a minha lista, meus amigos, né, vizinhos e tal. Mostrei para eles que eu estava empreendendo Sim. para chegar lá. E eu queria apoiar o Fernando Anselmo porque eu não queria que continuasse a mesma prefeita e nem que fosse o outro. Afinal das contas, eles falaram, então tá, então nós vamos contigo. Os meus amigos também, não, então nós vamos contigo. E eu acabei indo ser candidato, com a perspectiva de ser o terceiro mais votado do partido, do PDT. Então, tinha um que já era vereador, tinha o outro que era o Telmo, que tu deves conhecer, que Sim. foi vice-prefeito do Foi Djalma. secretário de Educação, se não me falha a memória, do Isso, Fernando Elias. isso, foi inclusive superintendente da USJ, reitor Sim. da USJ, e foi vereador algumas vezes. E nessa mesma eleição, o Moacir foi candidato a vereador. Então, quando eu falei com o Moacir, disse ao Moacir o seguinte, ele foi para um rumo, eu vou para esse outro rumo. E vou ser candidato. Ele, não, toca a ficha, vai ser candidato. E não é que deu uma zebra e eu fui o mais votado do PDT? Eu fiz 973 votos naquela oportunidade e eu fui o mais votado. Como o PDT fez só um, para que as pessoas entendam, então o partido ele faz um coeficiente, se passou aquele coeficiente, tu faz um vereador. O mais votado entra. E eu entrei, peguei a vaga do vereador, o TT, que era do PDT, então ficou só um vereador do PDT. E, curiosamente, o Moacir também entrou. Então, a gente até teve não digo um racha, mas uma divisão na família, porque alguns apoiaram ele, outros me apoiaram, e acabou que eu entrei e estou vereador até hoje. Isso foi em 2016 a É eleição, teu terceiro mandato, né? terceiro mandato. E de lá até hoje, eu sou um vereador independente, né? Mas estou no lado da oposição, mas sou independente porque eu digo que tem coisas que são enviadas pelo governo, a gente vai conversar logo mais, e que a gente vota favorável, porque são coisas boas para a cidade, né? E é isso que a gente tem que pensar. Mas sou vereador de oposição desde 2017 e agora estou terminando o segundo ano do terceiro mandato. Muito legal, cara. O que que nessa. Bom, tu já tinha uma experiência familiar, teu pai já tinha sido, o teu primo, mas o que que tu acreditavas que ia encontrar lá na função, no exercício da tua profissão, e quando chegou tu viu que era diferente, que não era bem assim, daquele jeito? Eu acho que em relação a isso, eu me preparei bastante. Quando eu fui para a eleição em 2016, eu já fui pedindo voto para as pessoas, dizendo qual era a real função do vereador. Então, quando tu pegava as minhas bandeiras do material, não tinha nada que não fosse aquilo que eu pudesse fazer. Então, eu estudei o regimento interno, estudei a lei orgânica, e quando eu ia pedir o voto, por exemplo, teve um episódio de uma moça que eu estava lá no Detran, vendo, acho que era a vistoria do meu carro, e era no meio da campanha, porque eu trabalhava numa empresa privada, então eu peguei férias de 30 dias para fazer a campanha, mas estava na lida. E ela falou, eu entreguei, onde eu ia, eu entregava santinho. E daí ela perguntou para mim, não consegues uma vaga na creche para o meu filho? E eu olhei para ela e eu disse assim, eu não consigo uma vaga na creche para o teu filho, porque essa não é a nossa função, porque tem outras pessoas que também precisam de vaga. Mas eu te garanto que se eu estiver lá, eu vou lutar para que tenha mais vaga nas creches, para que tu consiga para o teu filho, para o teu vizinho consiga. E aquilo lá, ela olhou para mim assim, sabe, quando tu fica em Aham. silêncio e falou assim, eu vou votar em ti, porque tu não me prometesse nada. Eu até esse episódio, à noite eu fui na rede social e falei para as pessoas, né? Então era isso, eu deixava bem claro que se tu queres a vaga pro teu filho, não é para mim que tens que pedir voto. Se tu queres uma carrada de areia, não é para mim que tens que pedir voto. Se tu queres um emprego, não é para mim que tens que pedir voto. Eu quero ir lá para fiscalizar o que o Poder Executivo faz, que é a prefeitura, e fazer com que as ações que eles têm que executar em relação à saúde, educação, meio ambiente, aconteçam. Então eu acho que isso aí foi uma virada na chave assim, de muita gente. E eu acabei recebendo muito voto assim. Eu entrava nos comércios, Davi, e às vezes eu ficava 10 minutos para conversar com uma pessoa, mas eu saía dali e eu ganhava o voto. Porque elas olhavam assim, pô, de fato esse guri quer fazer diferente lá. Então, Tu é um ótimo vendedor, né? mas é, Um vendedor de ideias, mas de é, propostas. é Mas, isso. cara, então tu falou assim, tá, tu explicou pra ela que não é isso que eu faço. Não é a vaga que eu consigo. O que faz um vereador? Na prática, assim, até onde vai a alçada que tu tens autoridade e
até onde tu alcança aquilo que as pessoas acham que cabe a um vereador e que não faz o menor sentido. Então, para as pessoas entenderem, poder executivo e poder legislativo, né? São poderes independentes, tem que ser independente, por mais que tenha esse, né? Que é uma porcaria isso, né? O legislativo fica comendo na mão do executivo e está errado. Então, quais são as nossas principais prerrogativas? Primeiro é fiscalizar o que a prefeitura faz, porque a prefeitura está arrecadando o imposto das pessoas para poder fazer o calçamento, para poder construir escola, para poder pagar o salário do médico, para construir posto de saúde. Então, essa é a função do Poder Executivo. E ele tem um orçamento para isso. E quando o prefeito ou a prefeita ganha uma eleição em cima do plano de governo, tem que executar aquele plano de governo. Então, o vereador são os olhos da população para fazer com que o Poder Executivo faça aquilo. Quando eles não estão executando, tu tens que cobrar, certo? Então, aí a gente vai para a tribuna, vai para a rede social hoje, mas principalmente a tribuna, que é a nossa principal ferramenta para cobrar. Hoje eu fui, por exemplo, lá no posto de saúde da Forquilinha e está faltando profissional, porque está cheio de pessoas das comunidades ali para ser atendido e falta profissional. Então eu estou cobrando para que eles chamem do concurso público que está aberto. Eu não consigo exigir. Infelizmente, não é uma prerrogativa do Poder Executivo de querer botar ou não, mas eu estou lá cobrando. Então essa eu acho que é a principal função, que é fiscalizar os contratos, enfim, e cobrar. Né? Buraco de rua que todo mundo pede. Eu vou lá e faço um documento chamado indicação. Estou indicando para a Secretaria de Infraestrutura que tem que fazer consertar um buraco de rua na Avenida Leoberto Leal. Eles vão consertar se quiserem. Mas Infelizmente tu é isso. apontou. Mas eu apontei e vou para a tribuna e vou cobrar. Certo. Cara, fazendo um paralelo com o ambiente privado, assim, tu veio do ambiente privado, né? Como que funciona? A gente vai e faz um planejamento estratégico para 2027. Nesse planejamento estratégico, eu vou definir o que eu vou ter de orçamento e de projetos para executar em marketing, na diretoria de pessoas, de produto, de vendas, enfim. Separa por diretorias, cada uma vai ter um orçamento e projetos que precisam executar. E aí tem os ritos, as reuniões, onde a gente vai prestar conta. Cara, eu me comprometi a gerar tantos leads, a converter em tantos negócios, a gerar tanto de receita, a diminuir a perda de clientes, o churn. Quando tu fala assim, o meu papel é fiscalizar, o prefeito se elegeu com uma plataforma, com uma proposta, tu vais fiscalizar inicialmente aquela proposta pela qual ele se elegeu, assim, tu prometeu que ia fazer um posto de saúde novo no loteamento Dona Wanda. Cadê esse posto de saúde? Eu ia fazer reforma no bairro Ipiranga, cadê a reforma? Ou vocês juntos fazem um planejamento para o município, e aí o que tu vais fiscalizar é a execução desse planejamento. O executivo te apresenta o que vai ser feito ou vocês participam da construção disso? O executivo apresenta o que vai ser feito, porque quando tu apresenta um plano de governo, tu estás pedindo voto para a população em cima daquele plano de governo. Então isso é uma responsabilidade bastante grande daquele que está apresentando. E ele tem que executar em cima. Por isso que um plano de governo ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tu tens que pensar no qual que é o orçamento da cidade. A cidade arrecada 1 bilhão, tá? Então 25% é para a educação, 15% é para a saúde, a folha de pagamento dá 49%. Então tu já consegues desenhar mais ou menos o que tu vais precisar, falando de recurso próprio, porque daí tem um recurso que vem vinculado do Estado e o recurso que vem da União, né? E daí depende de cada prefeitura de buscar mais recursos ou menos recursos. Mas isso vem do Poder Executivo. Então, todo o primeiro ano do Poder Executivo, ele encaminha para nós o plano plurianual, que é para os próximos 4 anos. O primeiro começa no segundo ano do governo, pega o terceiro, quarto e o primeiro ano do outro governo para dar continuidade. Então, isso vem do Poder Executivo. Quando chega na Câmara, a gente faz uma análise disso e a gente pode fazer emendas. Mas é claro que o vereador ou um deputado ele tem que ter a consciência de que ele não pode simplesmente mexer em todo o orçamento do Poder Executivo, porque quem conhece o orçamento é o Poder Executivo. Tu fizesse uma comparação com a empresa. Cara, uma prefeitura ou um governo do estado ou o governo brasileiro é a mesma coisa. Então, tu faz uma prospecção de quanto é que tu vais arrecadar. Eu vou ter um crescimento, sei lá, de 100 milhões. Então, se eu arrecadei 600 milhões, vou arrecadar agora, vai para 700 milhões, eu vou trabalhar em cima dos 700 milhões. O que acontece é, os caras superfaturam um orçamento e falam que vão gastar um bilhão e não tem 1 bilhão para gastar. São José aconteceu isso. No ano da eleição de 2024 se gastou muito mais e agora nós estamos com um déficit de 100 milhões, que pode inclusive ser maior. Mas por que esse déficit? Porque trabalharam mais? Não, porque se organizaram errado. É exatamente igual a uma empresa. Tu podes até
querer fazer um pouco mais, mas um pouco mais não é muito mais, né? E daí tu tens que buscar governo do estado, tem que buscar governo federal. Mas isso vem do Poder Executivo. E é importante frisar que quando tu olha para o Congresso Nacional, os deputados fazem muitas coisas que eles não poderiam fazer. Eles destroem muito o orçamento público, sendo que existem coisas que não são responsabilidade, não é que não são responsabilidade deles, mas eles não deveriam mexer em determinado vespeiro e eles fazem, daí tu não pode bagunçar o orçamento. Imagina que tu tens um funcionário na tua empresa, tu tens um orçamento e esse funcionário começa, sei lá, a gastar muito mais do que o teu orçamento, vai quebrar a tua empresa, né? Eu acho que o poder público funciona exatamente igual. Agora, cabe à organização do poder executivo. Vou te dar um exemplo. Em 2009, eu trabalhei na Prefeitura de São José. 2009 e 2010, com o Moacir na Secretaria de Planejamento. E nós fizemos o PPA para 2010, 11, 12 e 13, e o orçamento. Como é que nós fizemos? A gente ia em cada secretaria, pegava cada secretário, fazia uma reunião, falava, vocês chamam os diretores de vocês e vocês têm que apresentar para nós o que vocês querem executar no ano que vem, porque o orçamento é para o ano que vem. Tá, isso tu tá falando, quando eu falo do plano plurianual, ele abrange o primeiro ano do mandato seguinte, que pode não ser a minha chapa que ganhe. Isso, Certo? e para ter a continuação dos trabalhos. Tá, e aí quando eu monto um plano de governo, que depois vai ser fiscalizado por ti, esse plano precisa, para ser aprovado, eu não sei como que funciona essas alçadas, mas para ser aprovado ele precisa observar esse plano plurianual para saber se a minha proposta casa com aquilo que está orçado no... Não é que ele precisa, mas um gestor que tem a responsabilidade, tem que olhar. Sim. Tem que olhar, né? Eu acho que a primeira coisa, o cara quer ser prefeito ou governador, tem que ver, tem que conhecer o orçamento daquele governo que está saindo para te entrar. E quando tu monta o plano de governo, tem que ser em cima disso, né? E assim, as porcentagens, elas são... se tu olhar que 25% é educação no município, 15% é saúde e 48% é folha de pagamento, tu já sabes que tu tem pouco ali sobrando para te poder fazer outros tipos de investimento. A não ser que, de novo, tu vá buscar mais recursos no governo do estado, no governo federal, e tens que fazer isso. Porque o recurso é um só, né? Quando tu paga o imposto no município, não significa que aquele imposto que tu estás pagando no município é só para o município. Não, ele vai para o município, vai para o estado e vai para o governo federal. Mas é um imposto que tu estás pagando. Então, quando a gente pensa no plano de governo, o cara que é responsável tem que pensar nisso. Porque hoje as pessoas prometem fazer muito mais aquilo que não está feito do que continuar o que já está sendo iniciado, Sim. entendeu? E às vezes o povo, por exemplo, quer muito mais um bom cuidado com a cidade, com zeladoria, limpeza de rua, e isso às vezes não está no plano de governo. Está no plano de governo que eu vou construir 5 creches, 6 escolas, não sei quantos postos de saúde, então tu superdimensiona e tu não consegue executar porque o orçamento não cabe. Cara, aqui tem um ponto bem interessante, porque na máxima popular tem aquela obra que elege prefeito e que não elege, né? Tem o saneamento básico, todo mundo sente falta, mas ninguém quer que faça porque cria fila, porque tem que abrir estrada. Eu moro em Florianópolis. Lá nos ingleses eles estão fazendo agora o saneamento. Cara, todo dia é muita fila. Só que no verão, todo mundo reclama que não existe aquela tubulação. E ao mesmo tempo, quando tu vê lá a creche com a pintura nova, limpa, a florzinha no canteiro, isso pô, olha só como a nossa cidade é bem cuidada. Como que se cria, não sei se coragem é a palavra, mas como que se decide, tá? Eu vou investir, eu sei que talvez não seja tão popular, sei que as pessoas só vão lembrar e ficar com raiva de mim porque eu tô fazendo fila na hora de chegar em casa, mas precisa ser feito. Como que vocês, vereadores, agem para determinar, cara, pintar a escola é sim importante, mas aqui se não fizer essa obra de saneamento agora, esse bairro vai colapsar. Eu acho que essa questão do saneamento básico, da obra que é feita por baixo que ninguém vê, eu acho que num passado recente as pessoas não ligavam tanto, mas eu acho que hoje em dia as pessoas já estão mais atentas para isso. Sabe que o esgoto que tu produz, né, tu não pode jogar no rio. E se tu não tiver o saneamento básico, vai para o rio. São José é um exemplo. São José agora estão terminando a subestação da Casan para que tenhamos 90% de saneamento básico entregue para esgotamento sanitário. Hoje não chega a 50%. Mas a população já começa a ter noção de que é necessário isso. Porque ninguém gosta que na frente da sua casa tenha cheiro de esgoto. Sim.
Isso acontece muito, né? Eu acho que hoje os prefeitos ou as prefeitas, os gestores do Poder Executivo que fazem esse tipo de obra, politicamente eles também agregam muito, porque inclusive tu tens formas de mostrar isso para a população que são as redes sociais. Tu Sim. consegue mostrar o dia a dia. Nós tivemos agora um problemão lá na Presidente Kennedy, que foi a questão do fechamento da Presidente Kennedy. Mas ficou muito bem explicado que aquele fechamento era para fazer um trabalho nas galerias, porque as galerias, como estavam, dava uma chuva e determinadas ruas de Campinas ficavam embaixo d'água. Sim. Então a população Isso se é um ligou, problema pô, antiquíssimo, né? antigo, putz, mais de 30 Sim. anos. E daí, no começo, o pessoal, pô, mas como é que vão fechar a Presidente Kennedy? Vai ficar um caos. E de fato, ficou um pouco de caos. Ficou, acho que 10 dias, não sei exatamente quanto tempo. Mas as pessoas se ligaram, pô, mas a gente tem que sofrer um pouquinho aqui para não sofrer como a gente vem sofrendo durante todos os anos. Sim. Então, acho que a consciência hoje é muito mais aberta para esse tipo de obra. Mas ainda falta, por parte do gestor, eu acho que investir mais em saneamento básico. Certo. Cara, vamos falar do teu dia a dia. Como que tu compõe a tua equipe? Porque uma coisa que é muito importante, tu falou, e redes sociais, por exemplo. Tu és super presente, tu tá sempre fiscalizando, mostrando, seja as coisas pelas quais tu lutas e defendes e acreditas, seja expondo algumas situações da oposição e pedindo explicações. Mas na hora de compor o teu time, assim, tu tens alguém, na minha verba de gabinete eu vou ter a pessoa de redes sociais que vai fazer a edição dos meus vídeos, que vai me acompanhar para filmar, que vai me ajudar, que de certa maneira, aquele é o elo teu com o teu eleitor, que ele possa ver na prática tu em ação, né? Mas tu também precisa de alguém que te ajude no planejamento. Eu não sei se tem um gestor financeiro do gabinete, se tem... Como que é composta a equipe de um vereador? A nossa equipe é muito ajustada e pequena em São José. Quando eu comecei, nós tínhamos 3 assessores e hoje nós temos 4. Para comparar, a Floripa, eu acho que tem 12, 13. A Palhoça tem 6 ou 7. E São José é a 4ª maior cidade em população. Então, 4 é o que tu tens direito a ter ou é aquilo que tu escolheu ter? é que eu tenho direito a ter, que eu Tá. escolho, né? Como é que eu... É até curioso falar dessa questão da equipe. A minha equipe é maravilhosa. E ela está comigo desde 2017. Eu acho que é o único gabinete da Câmara que tem uma equipe tão antiga. Porque normalmente muda toda hora, né? E o nosso nunca mudou. Eu montei como? Teve o Alessandro, que trabalhou comigo na campanha e que é um cara que conhece bastante assim de informática, de banco de dados. Esse foi comigo, que já era um amigo meu. O chefe de gabinete, que é o Bruno César, que inclusive trabalhou muito tempo fazendo coberturas do Figueira, do Avaí, ele é comunicador também. Eu chamei ele porque ele já tinha uma experiência na vereança, porque ele já tinha trabalhado, inclusive foi secretário de comunicação da prefeitura, já trabalhou na presidência da Câmara, e não foi um cara que trabalhou para mim na primeira eleição, mas é um cara que eu queria. Uhum. O Rodrigo Marquelez, eu sempre brinco com ele, tu não votasse em mim na minha primeira eleição, porque ele era de Florianópolis, né? Mas é um guri que eu conheci quando eu trabalhei na prefeitura, ele fez estágio comigo e ele se formou em Direito, então tu precisa ter alguém do Direito. Então esses 3 entraram comigo e recentemente entrou o João, que faz eu acho que 2 anos, que é um cara também de São José, que eu também não tinha ligação política com ele, mas é um cara da Colônia Santana, um cara de comunidade e que eu queria que eles estivessem junto comigo. Foi o que nós montamos. Tu falasse da questão da rede social. Como é muito enxuta, todo mundo faz um pouco de tudo. A rede social é só um exemplo de uma tarefa que precisa ser realizada. Não, mas assim, como que se distribui? Qual é o papel de cada uma dessas 4 eu pessoas? acho que assim, o Rodrigo, por exemplo, jurídico, é o cara que analisa todas as ideias que nós temos de projeto, tudo que chega do Poder Executivo. Então ele faz essa análise se é constitucional ou não é, né? Ele faz a discussão com o Bruno. O Bruno é o cara que, de forma mais global, que organiza todo o gabinete, essas partes de texto é muito com ele que faz, parte de cobertura fotográfica, de vídeo, né? O Alessandro é mais voltado para o banco de dados e o João é mais de rua mesmo. Mas, por exemplo, todos saem comigo na rua. Hoje nós saímos, fui eu, o João e o Rodrigo, que é o jurídico, e o Rodrigo fez uma filmagem junto comigo.
Então, assim, tem muita coisa para fazer e são só 4 pessoas. Por mais que as pessoas acham, olha o tamanho de São José, tem 300 mil habitantes. Tanto que nas minhas redes sociais, cara, o pessoal me acha meio louco. Eu faço meus vídeos, eu faço muitos vídeos que eu gravo, eu edito e eu posto. Daí eu mando o vídeo pro Bruno, o Bruno dá uma analisada no vídeo e faz o texto. Mas a gente não tem uma equipe específica, né? Que nem tem um deputado, que nem tem os vereadores em Floripa. É todo mundo fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, assim, é bem orgânico a parada. Certo. E eu faço, de fato, assim, faço com gosto, de forma muito orgânica, a rede social. Às vezes as pessoas conversam comigo ali, acham que não é eu que estou conversando no meu Instagram, porque eu estou com 85 mil seguidores, né? Isso é uma base enorme já. É uma base bastante grande. Tem de tudo que é lugar, mas a maioria de Santa Catarina e de São José. Então, assim, é um trabalho formiguinha que a gente faz e cada um faz um pouquinho de tudo. Cara, e como é que vocês... De onde surge uma ideia de um projeto de lei, de uma emenda? Ah, que legal. Isso aí é... Parte de ti, parte de qualquer uma pessoa da equipe, ou nessas 85 mil pessoas que te seguem, ou nas tuas caminhadas, eu fui lá no Lisboa, conversei com alguém, surgiu um projeto de lei que pode ser interessante. Como que funciona isso? Parte de todas as formas, literalmente todas as formas. Tem um projeto que hoje é lei lá que os irmãos em São José têm direito de estudar na mesma escola. Isso foi porque eu conversei com uma mãe em alguma visita à comunidade e ela disse: eu queria tanto que meu filho pudesse estudar com a minha filha, mas não tem vaga tal. Daí vamos buscar se existe alguma coisa, algum projeto em algum lugar. Se não tem, vamos desenvolver e a gente vai lá e monta. Hoje é lei. Tá, Tanto que essa lei, para ter uma ideia, essa lei ela foi uma das primeiras, eu acho que em Santa Catarina, se não a primeira, que esse ano aprovaram no Estado uma lei igual a essa, para que os irmãos possam estudar na mesma escola estadual. E surgiu porque uma mãe pediu. Pode surgir também porque eu vi um projeto que é legal em determinado município e, vamos trazer para São José. Ou um outro que surgiu no nosso gabinete. Por que não vamos fazer um projeto nesse sentido? A gente vai lá e faz. E eu tenho muitas leis bem legais aprovadas em São José. Como que funciona essa pesquisa de saber a atuação de vereadores de outros municípios, seja de Santa Catarina ou de outras cidades, outros estados, para tu saber, cara, acho que essa lei aqui se aplica, pode funcionar bem em São José, faz sentido pra gente, e tu viu ela lá em Macapá, sei lá. Como que é esse benchmark, essa pesquisa de outros municípios? O Rodrigo, eu digo para ele que ele era bom ele trabalhar num site desse de fofoca, né? Porque ele acha tudo, né? Advogado, então tá acostumado. E a gente faz as buscas, a gente vai. O Google tem tudo, né? Mas normalmente as prefeituras, as câmaras mais próximas são as que mais nos espelham, né? Como eu sei que a gente também espelha as outras câmaras. Normalmente tem alguém pedindo projeto que nós aprovamos para que a gente passe. Eu vou te dar um exemplo de um projeto da obrigação que a prefeitura divulgue toda a publicidade paga em São José. Esse é um projeto teu, né? Esse é um projeto meu. Então passa na TV, tem que mostrar quanto gastou de vinculação e de produção, na rádio, no jornal. Essa foi uma lei que, se eu não me engano, foi aprovada em Floripa há uns 5, 6 anos atrás e que a gente replicou para cá. Tem uma outra lei, que eu não lembro qual foi o município, que exige que tenha placa em obra parada. A gente replicou para cá. E tem outras leis que saem da nossa cachola. Por exemplo, a obrigação de gravar as licitações do Poder Executivo. É uma questão de buscar da transparência. Sim. Quando a gente entrou no mandato, nós tínhamos 3 pilares principais, que é um mandato popular, que é se comunicando com o povo, com os servidores, um mandato que pense em projetos que beneficiem o coletivo e que dê transparência. Então, quais são os projetos para dar transparência? É esse para mostrar os gastos de publicidade, é esse da obra parada, porque se a obra está parada, a população tem que saber por que está parada. Ao invés de perguntar para o vereador por que aquela creche está parada, está lá na placa, ela está parada porque romperam o contrato ou porque não foi pago o repasse do governo federal. Então, está lá, né? A mesma coisa da licitação, gravar a licitação. É uma forma de dar transparência para que as pessoas... Se tu quiser ir lá em São José e pedir a gravação daquela determinada licitação, tu tens direito, porque é uma lei. Uhum. Tem uma outra lei que a gente estava discutindo, a questão do feminicídio, violência doméstica. Vamos obrigar os condomínios residenciais e comerciais que denunciem qualquer indício de violência doméstica. Essa é uma lei nossa.
Talvez seja a primeira em Santa Catarina, eu acho que já foi replicada em outros municípios. Foi uma lei que a gente foi buscando, como é que nós vamos combater violência doméstica? Vamos botar essa lei? Daí o Rodrigo vai procurar para ver se é constitucional, se não é constitucional, então vamos apresentar. Hoje é lei em São José. Cara, eu perguntei inicialmente sobre o planejamento do município, como que atua a tua fiscalização nesse planejamento, seja do plano de governo ou do projeto plurianual. Como que tu pensa, tem um planejamento do teu gabinete, da tua vereança, cara, esse ano eu quero apresentar tantos projetos de lei voltados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, ou não, ou na medida que vocês vão surgindo, vocês vão executando? É na medida que vai surgindo. Tem uma bandeira que é muito forte nas nossas lutas, que é a defesa do serviço público. E isso está acima de projetos de lei, que é o que eu penso. As pessoas até acham que eu sou servidor público, eu não sou. O que a gente mais quer? Que a população seja atendida. O prefeito está lá, os vereadores estão também, para fazer com que as coisas aconteçam em benefício da população, para melhorar a vida das pessoas na cidade. O que as pessoas precisam? Mais precisam é do serviço público. Posto de saúde, escola, mas também o empresário precisa do alvará, da licença para construção, meio ambiente. Então tu tem que estruturar o serviço público. E quem que está dentro do serviço público para atender a população? É o servidor. Então é uma coisa que está muito conectada. E eu sempre digo que se a gente consegue estruturar bem o serviço público, com servidores valorizados, podendo trabalhar bem, quem mais vai ganhar? É a população. Essa é a tua bandeira do serviço público, ela vai por qual premissa? É remuneração, é capacitação, é treinamento, que ao mesmo tempo que é uma categoria que precisa sim ser valorizada, porque eu concordo contigo, é onde a população bate para pedir um apoio, para pedir é onde ela se encontra para ter um direcionamento. Ao mesmo tempo, é uma categoria que é muito criticada, porque, cara, eu vou lá, até usado como metáfora de má vontade para atender. Pô, parece uma repartição pública, parece serviço público. Quando tu fala em valorizar o serviço público, engloba também capacitar, cara, não é só emitir um alvará, é atender bem a pessoa que está vindo solicitar esse alvará para que ela se sinta, cara, que legal que é ser munícipe de São José, porque aqui eu não só tenho o documento que eu preciso para fazer a minha obra, mas eu também sou bem atendido quando eu preciso de alguma coisa. Davi, quanto mais tu valoriza, mais tu tens que cobrar, mais tu pode cobrar. A população tem a impressão de que o servidor público ele tem muitos benefícios, mas o servidor público de uma cidade, de uma prefeitura, é muito pelo contrário. Vou te dar um exemplo. As técnicas de enfermagem em São José, elas ganham em torno de, vamos falar líquido, R$ 2.600, R$ 2.500, e estão ali na ponta, fazendo um trabalho super importante. E, cara, olha quanto, né, ganham. Essa é uma luta que a gente faz há bastante tempo para que a gente tenha um novo plano de cargo e salário para elas, porque é justo, porque o trabalho que eles fazem é muito importante, né? Então, no município tem muito disso. A gente sabe que tem aquele servidor público que ganha muita grana, que são mas esses são uma minoria, né? Que estão no judiciário, que estão no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa também tem muito. Mas nos municípios não é isso que rola. E sempre quando a gente fala da buscar a valorização não é só salário, mas é a estrutura de serviço. Hoje eu fui no posto de saúde da Forquilinha, que estava abarrotado de pessoas para serem atendidas. As técnicas de enfermagem estavam fazendo atendimento nos guichês de atendimento, em desvio de função, porque a prefeitura teve que demitir os terceirizados que estavam contratados para fazer isso, porque gastaram muito lá em 2024, como eu falei anteriormente. Então agora estão tendo que demitir. As ACS, que são as agentes comunitárias de saúde, que têm que estar nas ruas visitando as famílias, estão dentro dos postos de saúde fazendo esse atendimento porque está faltando profissional. Isso aí, se tu chama do concurso público e tu vais fazer com que tenha mais pessoas aí, tu estás valorizando o servidor, independente de salário. Independente de tu dar aumento de salário ou não. Então, a valorização do servidor é dar estrutura para o servidor. Lá, enfim, hoje eu conheço São José com a palma da minha mão. Então, assim, eu conheço todos os postos de saúde, todas as escolas, todas as creches. Eu sei onde é que precisa mais equipes de saúde da família, onde precisa estruturar um posto de saúde. E quando tu fala que tem que reformar o posto de saúde lá de Areias, que tem só 3 equipes, isso é valorizar o servidor. Porque o servidor precisa de uma sala,
para melhor atender a população. Não adianta tu ter uma sala de curativo que o ar-condicionado não funciona. Que no verão tu estás lá fazendo um curativo num senhor, tá suando um monte, tentando colar um curativo que não consegue por causa desse suador. Isso acontece em São José, como deve acontecer em um monte de município. Então, arrumar ou instalar o ar-condicionado é também valorizar o servidor. Né? Muito bom. O prefeito trabalha sem ar-condicionado na sala dele? O vereador trabalha sem ar-condicionado? Não. Por que eles têm que trabalhar sem ar-condicionado? Porque não é para eles, mas é para atender a população bem atendida, né? Excelente. Cara, tu trouxe um ponto importante. Tu vai levantar uma bandeira para trazer. Tu chegou lá no posto de saúde e viu que tem desvio de função, tem pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão ganhando salário baixo por uma responsabilidade altíssima e ainda com desvio de função. Na hora que tu vais requisitar, seja um orçamento, seja um novo concurso público para preencher aquelas vagas que estão faltando, tu vai precisar de apoio de mais vereadores, presumo eu. E como é que tu negocia, por exemplo, com um opositor teu? Um cara que é de um partido de oposição ao teu, ou pode ser a situação hoje, tu és oposição à prefeitura. O cara que é um vereador do partido do prefeito, por exemplo. Como que tu senta com ele para falar, cara, isso aqui é importante, o município está gritando, está sofrendo por essa falta aqui, o município sofre, o servidor sofre, a população é afetada. Como que se dá essa interlocução? Primeiro, só para deixar claro para as pessoas que quando a gente pede uma alteração no orçamento, para tirar daqui e botar ali, a gente pede uma alteração orçamentária, mas não é para colocar dinheiro em algum lugar, tirando sim, das nuvens. Tu estás tirando de um lugar para botar em outro. Então, o que a gente pede para a prefeitura é que tenha prioridade. Então, talvez o asfalto não seja prioridade, mas contratar novos profissionais de saúde seja prioridade. Então, deixa o asfalto de lado e faz isso. Então, o orçamento, quando a gente mexe no orçamento, tem que mexer dentro do que já existe no orçamento. A gente não inventa dinheiro, isso não pode. A relação com os vereadores, né? Eu sou um vereador, na gestão passada eu fui por alguns, talvez os 2 primeiros anos era só eu e outro que era oposição. Agora nós temos 4 na oposição. Na Câmara de Vereadores, normalmente tu tens uma relação boa com todos os vereadores, porque lá em São José são 19. Diferente do Congresso Nacional, que tem deputado que nem conhece o outro deputado, são 513, né? Então é mais difícil tu manter uma relação e talvez as negociatas lá sejam muito maiores do que nas câmaras de vereadores. Eu te digo o seguinte, normalmente o projeto do Poder Executivo, quando vem do Poder Executivo, por mais que a gente dialogue e o Poder Executivo tenha uma base de governo que é muito, muito rígida, dificilmente tu consegue mudar. Dificilmente tu consegue mudar. Às vezes tu consegue fazer uma emenda. Por exemplo, as emendas que eu faço ao orçamento, todas elas são derrubadas. Há 10 anos. Todo ano, ano após ano. Mesmo os vereadores sabendo que aquelas emendas são importantes para a comunidade e são emendas que dialogam com o plano de governo, mas o governo pede para a base votar contrário, eles vão lá e votam o contrário. Quando é projetos de vereadores, por exemplo, um projeto que eu apresento, isso é muito mais tranquilo. Né? Os vereadores normalmente não votam contra projetos de vereador, a não ser que seja um projeto inconstitucional. E daí tu vai discutir a questão da inconstitucionalidade, que isso aqui não dá para te fazer, como, por exemplo, um projeto para construir uma creche. Eu não posso. E o vereador tem que ter noção disso. Não, se ele apresenta, eu posso votar contrário para dizer que isso aqui não existe, né? Mas então existe o diálogo entre o meu projeto com eles, que é sempre muito tranquilo. Vou te dar um exemplo. Eu aprovei agora, e São José é um dos municípios pioneiros que teve um projeto aprovado para o cannabis medicinal, que é o óleo que é extraído da planta da maconha e que tem revolucionado a medicina no mundo inteiro. Tem trazido benefícios para a saúde de muita gente, porque é um remédio. Foi aprovado por unanimidade. Agora o prefeito mandou um veto integral do projeto. Ele quer vetar o projeto e ele botou os argumentos dele ali. Quais são, por curiosidade agora? Ele normalmente ele bota que é vício de origem, que é prerrogativa do Poder Executivo e blá, blá, blá. Né? Quando eles querem vetar, eles botam os argumentos que eles querem. Vão dizer que essa é uma responsabilidade do Poder Executivo, como se eu não pudesse apresentar. Mas nós temos vários municípios que aprovaram e foi sancionado. E nós temos um exemplo maior que o Estado, a Assembleia aprovou um projeto de uma deputada e o governador sancionou. Então, assim, é muito possível. E outra, existe uma importância muito maior. E o STF já disse que, porque eles falam que quando tem aumento de despesa, tu não pode apresentar projeto. Isso é balela. O STF já disse que se esse aumento de despesa
é um aumento de despesa que vai trazer um benefício muito maior e não é um aumento de despesa tão grande assim, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Então ele vetou. Possivelmente a base do governo vai tentar aprovar o veto e derrubar o meu projeto, mesmo eles tendo votado favorável, que é uma incoerência, né? Mas, enfim, isso faz parte, e o voto é político, e eu sempre digo, eu não julgo o voto de ninguém, é um voto político. Eu só não gosto e eu fico puto quando eles fazem algumas manobras para que, de repente, determinado projeto não vá para votação, para que determinado requerimento não vá para o plenário, porque daí é sacanagem. Uma coisa é ir para o plenário e eu perder democraticamente, né? Então, esse é um exemplo que a base do governo possivelmente vai aprovar o veto e derrubar o meu projeto. O que eu vou fazer na hora que vier para a pauta? Eu vou conversar com eles e vou dar minhas justificativas, porque é um projeto, de fato, assim, que tem muita esperança hoje dentro das comunidades em São José. A gente sabe que não vai ser regulamentado da noite para o dia, mas o Poder Executivo pode regulamentar aos poucos para a gente levar o cannabis medicinal para o SUS, porque hoje é muito caro, mas as pessoas não conseguem comprar. Então a relação é mais ou menos assim. Não tem muito ódio entre os vereadores. Existem discussões ideológicas diferentes. Eu, por exemplo, hoje estou na oposição, eu sou PDT, o vereador Caê é do PT, o vereador Cidade é do PL e o Crislã é do Novo. Nós somos os 4 em oposições e normalmente a gente está fechado em todas as votações. E partidos com vertentes muito diferentes uns dos outros, né? Ideologicamente nós somos muito diferentes. Mas a gente quer o melhor para São José e a gente tem real noção disso. Cara, deixa eu te perguntar, tu falou sobre a lei permite, o STF já entende que tu pode extrapolar o orçamento por uma pauta relevante que realmente vai trazer valor. Okay. Não é extrapolar o orçamento, é que eles falam que tu não pode fazer um projeto que vai aumentar, que tem aumento de despesa. Não é que vai aumentar o orçamento lá, mas é que estás dizendo para o prefeito que ele vai ter que investir mais nisso aqui, então tem um aumento de despesa, né? Tá, mas esse aumento de despesas sai de onde? Aí o prefeito vai ter que achar um... Pô, tu deu exemplo, por exemplo, de eu deixo de fazer o asfalto para investir no funcionário da saúde. Essa é uma movimentação orçamentária legítima, o asfalto sim é importante, mas aqui é prioritário, né? Então entender a diferença, né, do que é importante e do que é prioridade. Exatamente isso. E se tu consegues aprovar algo que vai ter que extrapolar o orçamento dessa maneira, é o prefeito, uma vez que vem a determinação, o prefeito precisa ele fazer esse exercício, tá? Então, já que eu vou ter que investir mais dinheiro nessa outra iniciativa que não estava prevista, eu vou ter que achar uma linha aqui para cortar o que estava previsto. Sim, ele pode fazer isso. Quando extrapola uma determinada porcentagem, tem que pedir autorização para a Câmara. Mas se é para um objeto importante, normalmente é aprovado. Acho que todos foram aprovados. Todos praticamente. Mas eu vou te falar que normalmente quando tu faz um projeto desse que é voltado para a saúde já tem orçamento para isso. Então já tem 15% constitucional e eles normalmente vão a 17%, 18%, 19% para investir na saúde. Então já existe recurso para isso. E daí tu começa a priorizar outras coisas, né? Daqui a pouco, se tu tens cannabis medicinal no SUS, tem alguns medicamentos que tu vais poder deixar de comprar, porque ao invés de estar tomando, sei lá, um cloridrato de sertralina que é para depressão, vai estar tomando cannabis medicinal. Então, tu consegue fazer esse... Eu acho que o mais importante é eles entenderem a importância daquela determinada lei e buscar, através do seu orçamento, para conseguir implantar. Mas, normalmente, quando tu faz para a educação ou para a saúde, ou para, enfim, para aquilo que asfalto, infraestrutura, eles tiram da mesma pasta para poder fazer aquilo, entendeu? Tá. E quando a gente fala de gestão de orçamento, acho que tem algumas facilidades na parte privada que talvez se debata com mais obstáculos no âmbito público. Por exemplo, eu preciso mandar fazer canecas. Tá, isso aqui tá porque o pessoal vai tomar café, tem a hora do refeitório e tudo mais. Eu posso pegar lá e pegar 3 orçamentos com o meu setor de compras, ele vai trazer. E eu posso escolher o mais caro, por exemplo, se eu entender que aquele mais caro é uma caneca de melhor qualidade que vai atender a necessidade melhor do meu colaborador. No setor público, existe a premissa de que eu tenho que pegar o orçamento mais baixo ou naturalmente os orçamentos... A impressão que nós de fora temos é que sempre chega um orçamento superfaturado. Às vezes a gente vê determinadas reportagens, vê, isso aqui foi feito, olha quanto custou. Eu penso, cara, isso aqui eu fiz também na minha empresa, não custa isso tudo. Por que está tão caro? Um tempo atrás, sim, eu não quero transformar em um cunho muito
partidário, político ideológico, mas tu fez uma postagem extremamente relevante, que ficou sem resposta, que era a utilização de verba de uma deputada para uma viagem internacional e que não ficou justificado. Sim, não ficou respondido o questionamento que tu fez. Se eu sou funcionário de uma empresa, se a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados Corporation me contratou e eu vou viajar, eu tenho que prestar conta, tenho que prestar nota. E se eu extrapolar, eu vou ser demitido, eu vou ter que responder, enfim, posso ser demitido por justa causa. Como que funciona essa determinação? Tá, eu vou comprar a caneca 1, 2 ou 3. A 2 ela não é a mais barata, ela não é a mais cara, mas ela é a mais adequada. Ou mesmo a mais cara pode ser a mais adequada. E é um caso muito claro, por exemplo, asfalto, que a gente citou de exemplo. Cara, eu moro nos Ingleses, tem uma rua de acesso que liga Ingleses ao Rio Vermelho que é uma vergonha. Todo ano tá em obra e nunca se resolve. Tu asfalta hoje, amanhã tá esburacado. Tá, eles estão economizando no asfalto de má qualidade, não estão contratando o engenheiro correto, o urbanista correto, para fazer o projeto correto. Como que é a gestão desse dinheiro na alocação dele? Eu sei que tu tens um X para gastar. Agora eu vou gastar com um fornecedor muito bom, ou ele não é tão bom, mas ele está superfaturando. Existe um pouco de tudo, né? Eu sempre digo que o gestor que é bom e responsável, ele vai contratar o melhor produto pelo melhor preço, né? O melhor preço não significa que vai ser o mais barato, mas é o melhor produto com o melhor preço. Então, existem vários tipos de licitações. Tem a licitação que é a compra direta, que pode fazer como tu falou. E daí ele vai ter que comprar, mas aí é só até 10 mil reais, se eu não me engano. Então eu vou poder comprar uma caneca, se vai ser só até 10 mil reais, eu posso pegar 3 orçamentos, não preciso nem fazer licitação, pego 3 orçamentos, mostro o que é mais barato e compro. Mas são coisas pequenas. Mas daí existem outros tipos de licitação, que é pregão eletrônico, que daí é o menor preço, tem licitação de menor preço. O cara que apresentar o menor preço, eu vou contratar. Mas para te contratar aquele que é menor preço, tu tens que ter a certeza de que todos têm o mesmo produto. Que aquele que me oferecer o menor preço eu vou contratar. Então é o mesmo tipo de caneca, daí tudo bem. É essa a responsabilidade que tem que ter. Tem outro que é tomada de preço. Tem outra que é técnica e preço. Então o que é técnica e preço? Pô, eu quero o melhor produto. Então vai ter o preço e vai ter a técnica. E depois tem a somatória. Aquele que ganhar em melhor preço e melhor técnica, vai ganhar a licitação e eu vou contratar. Então, tem serviços que tem que ser técnica e preço, né? Por exemplo, asfalto, tu tens que, quando faz o teu termo de referência, o teu descritivo, tu tens que falar como é que tu queres aquele asfalto para não ficar dando problema todo ano, como tu falasse lá dos ingleses. E tu mencionou que tem o projeto de lei que quando uma obra está parada tem que ficar justificada a razão pela qual ela está interrompida. Justificar ali. Eu vou para uma licitação e aí para asfaltar a Leoberto Leal e no meio do caminho, eu botei um preço para ganhar a licitação, mas no meio do caminho aquele preço não cobre o meu custo e eu abandono a obra. Qual é a responsabilidade? Como que o município age nesse caso? Porque a obra já começou e a população está esperando por ela e agora ficou pela metade. Nesse caso, vocês vão abrir uma nova licitação, vocês vão pegar o segundo colocado da licitação para assumir dali para frente? Sim, pode ser isso, pode ser uma nova licitação. A questão é que no termo de referência, tu tens que deixar muito claro o valor mínimo que tu vais precisar para fazer aquela obra. Porque quando a empresa vai participar, ela tem que ter uma noção do quanto vai custar. Se ela fez um orçamento para ganhar e botou lá embaixo para depois querer fazer os aditivos, é um problema da empresa. É um problema da empresa. Eu vi, inclusive, uma fala de um candidato eu acho que é candidato a vice-governador agora na eleição em Santa Catarina, falando de que tem que cuidar para não deixar as licitações muito amarradas, porque a empresa pode começar a fazer e precisar fazer outras coisas. Eu já acho o contrário. Tem que ser extremamente amarrados, porque o aditivo é natural, tu podes aditivar até 25% de uma licitação. Só que qual que é o segredo? É tu fazer um termo de referência, aquele descritivo, por isso que é importante ter o projeto, que estava uma discussão de tem projeto, não tem projeto lá da Viamar. Se tens um projeto que é muito bem feito e tu vais investir bastante para fazer um projeto, a empresa que pega aquele projeto, que é um termo de referência, ela vai dar o serviço e o preço conforme aquele projeto. Então, assim, se ela foi lá e botou um preço muito abaixo para participar, sabendo que eu vou ganhar, depois eu tento fazer os meus aditivos, ela às vezes vai entrar pelo cano. Mas o mais importante é que é dinheiro público e quando tu passa para aquela empresa que tu queres fazer aquele serviço, tu tens que deixar bem claro o que é o serviço e tens que botar o valor que ele vai conseguir executar para fazer o serviço. Quando falou que tem muita gente que
Tu vê um produto lá no poder público é muito mais caro do que se comprasse a iniciativa privada. Infelizmente é uma realidade. Muitas vezes porque o empresário que vai participar da compra do poder público acaba jogando o preço mais lá em cima, porque às vezes ele fica naquela de repente eu não vou receber, vou ficar 2 meses sem receber, de repente alguém vai me pedir alguma coisinha, que acontece também, né? A gente sabe disso, corrupção é um problema sério, tanto que a gente vê vários casos. Então acaba tendo um sobrepreço, porque como é setor público, eles acabam pensando desse jeito. E às vezes é porque quer ganhar um pouquinho mais mesmo, né? Porque é poder público, então eu vou cobrar mais. Infelizmente é isso. Mas isso tudo depende do gestor. Entendeu? Então, se tu és prefeito e tu queres fazer o negócio funcionar mesmo, e tu tens servidores efetivos com qualidade excelente, tu vai fazer o negócio ser a melhor cidade, dentro dos melhores preços, com a melhor qualidade, mas tu tens que fazer de forma muito séria isso. Muito bom. Quando tu se elege numa base que é tua, né? Tu é lá de Barreiros, então talvez aqueles teus primeiros 900 amigos ou conhecidos ou pessoas que acreditaram na tua plataforma estivesse ali no teu entorno. Tu falou agora há pouco que hoje tu conhece como a palma da tua mão o município, tu sabe cada escola, cada posto de saúde, então tu tá presente nas diferentes áreas de São José. Como é que tu distribui? Tem prefeito, vereador, deputado que se elege muito na sua base, né? Em Florianópolis, ingleses, lá onde eu moro, tem 2, 3 muito fortes. Se a gente pegar antigamente o Eurico Miranda lá no Rio de Janeiro, se elegeu deputado falando vou defender os interesses do Vasco. Esse era o lema de campanha e ele se elegeu. Foi honesto, falou exatamente quem quis comprar, comprou. Hoje, como que tu determina a tua plataforma, a tua base não é mais a Barreiros, né? Como é que tu atua para poder estar presente nas diferentes áreas e as pessoas se sentirem representadas pelo André Gesser, vereador? Cara, hoje eu posso te dizer que eu estou de fato em todo o município, né? Eu fiz muito voto em todo o município. E uma coisa que eu também sempre disse é que o vereador ele não é de um bairro, o vereador ele é de uma cidade. O que acontece é que quando tu mora num bairro, as pessoas te conhecem mais naturalmente, porque tu vai na padaria, tu vai na farmácia, tu vai no mercado. Então tu sempre tem que chama de curral eleitoral, que tu faz mais votos. Mas o problema da educação não é só de Barreiros, não é só de Areias. Isso para mim é gritante, para mim é assustador a gente falar que tem uma bancada do agro, a bancada da bala, a bancada disso, a bancada... Tem que ser a bancada do Brasil. Ou no caso do município, né? Então, isso é um absurdo. Eu sempre digo o seguinte: a pessoa eu represento vou dar um exemplo, eu represento só a causa animal, ou eu represento só a cultura, ou eu represento só a saúde, ou só a educação. Eu sempre digo o seguinte: lá em São José tem 19 cadeiras e cada uma daquelas cadeiras é super importante. Então eu vou defender uma causa e vou fechar os olhos para outra? Eu não posso, eu sou um vereador da cidade. Então, se tem problema na saúde, eu tenho que estar lá na saúde brigando. Se tem problema na educação, na educação. Se eu sei que tem maus tratos aos animais, eu tenho que estar dialogando com as protetoras de animais, e é isso que a gente procura fazer. Hoje eu posso te falar assim que a gente tem um conhecimento de um pouquinho de tudo. Eu tenho leis para a causa animal, tenho leis para a educação, tenho leis para a saúde, tenho leis para o meio ambiente, tenho leis para a cultura, mas é porque, de fato, tem que ser assim. Tu imagina, eu acho um problema isso que tu falou do Congresso Nacional. Então, assim, eu vou lutar só para ter os benefícios do agro. Tá, mas o agro, mas e a saúde? Sim. E o cara que está lá plantando lá na roça não precisa da saúde? O filho não precisa da educação? E o contrário, né? Porque acho que também tem uma demonização do agro e aí as pessoas se fecham no seu clubinho e aí o cara que não é do agro não bota o olho ali, e não digo nem botar o olho assim para ser contra, mas para entender, deixa eu ver qual é a dor desse nicho, desse segmento da economia que eu me fechei porque eu sou da bancada evangélica, então isso aqui não me interessa. Mas não, cara, tudo interessa, tudo é importante pra gente. Quando tu recebe votos, tu recebesse o voto só do pessoal do agro? Não, né? Tu recebe voto de todas as pessoas. É que nem o governador, um prefeito. Eu não vou dialogar com o partido X. Por quê? Tu recebesse só voto daquelas pessoas que são do teu partido? Claro que não. Sim. As pessoas não estão preocupadas com isso. A dona de casa quer saber do remédio, quer saber da vaga na creche, enfim, quer saber do esgoto que está indo no rio. Então, esse é uma falha clássica. Isso acontece muito em Brasília porque eles mudam as leis lá
para trazer esses benefícios para esses setores, que são setores que, infelizmente, bancam também esses caras, né? No município é menos, mas também acontece, às vezes, num plano diretor, ou no aumento de uma alíquota aqui, ou na diminuição de um imposto aqui, que existem uns lobbies e os caras vão em cima desses lobbies. Mas não significa que isso é um benefício para a população. Eu, assim, desde o meu primeiro dia do mandato, eu disse, eu não vou fazer nada que é para beneficiar simplesmente Uma categoria. não é nem uma categoria, para beneficiar especificamente só aquilo, entendeu? Sim. Então, plano diretor, o pessoal tem medo de discutir o plano diretor porque por causa dos empresários. Não, eu quero discutir, não é por causa dos empresários, tem que discutir por causa da cidade. Sim. Né? Vamos aumentar patamar de prédio, mas por quê? Por que não vão aumentar o patamar de prédio lá em Barreiros para 25 andares? Para beneficiar construtor? Não. A gente tem que ver o conjunto da obra. Vai ter lugar para parar carro, vai ter creche para atender todas as pessoas, vai ter posto de saúde. Então, eu acho que é muito mais abrangente. E é lamentável quando as pessoas se fecham só num... E cara, muito bom tu trazer esses pontos, porque ninguém faz essa conta. Talvez alguém que desatento pense, mas eu quero ter um arranha-céu aqui. E não para pensar, tá? Esse arranha-céu vai ter casais, vão ter famílias, vão ter crianças e vai ter demanda por saúde, por escola, por saneamento básico. Vai ter que mais não sei quantos mil pessoas botando... Demanda por sol. Já parasse para pensar nisso? Os caras vão fazer uma beira-mar lá em Barreiros. E daí deixaram na Leoberto Leal 25 andares. Pro cara ir caminhar 3 horas da tarde não ter mais sol na beira-mar. É Sim. isso, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas acham que tudo é desenvolvimento econômico. E não é. E não é. O que a gente mais quer? A gente quer ter o nosso emprego, ter a nossa renda, mas ter qualidade de vida. Sim. Então, mesmo aquele que vai morar lá no 25º andar, ele quer ter um espaço para caminhar da beira-mar, ele quer conseguir parar o carro dele. Tá, mas e daí? Vai conseguir fazer isso? Eu até fiz uma emenda lá em Barreiros, mas derrubaram para manter o que já tem, porque hoje já pode 12 andares. Deixar só onde é mais alto, deixa construir mais alto. Mas lá embaixo não, para não tampar, inclusive, o sol da manhã de quem... Porque é importante a gente falar disso. Mas os interesses foram mais fortes e nós não conseguimos. Mas eu acho que são debates que, se a população participasse mais, se o Poder Executivo fizesse a população participar mais, eu acho que a gente conseguiria mudar um pouco essas curvas, sabe? Gesser, qual é o projeto de lei que tu mais se orgulha de ter aprovado? Pô, pergunta difícil pra caramba, cara. Eu acho Qual é teu filho preferido? Cara, eu me orgulho de muitos ali, de muitos, mas eu acho que esse do cannabis medicinal. Porque eu acho que isso é um marco, sabe? É algo que vai ficar para a história para sempre. Né? De tu poder levar esse benefício para as pessoas que precisam disso, para quem tem fibromialgia, Sim, Alzheimer, Parkinson, a avó da minha câncer. esposa teve Alzheimer e a reta final de vida dela, ela faleceu no início desse ano. Mas, cara, o cannabis medicinal mudou a qualidade de vida, mudou a maneira. E ainda existe muito preconceito, muita falta de informação a respeito. Então as pessoas atrelam do jeito errado, avaliam do jeito errado. É um remédio. É um remédio. É um remédio. E que, cara, melhora muito a qualidade de vida de quem usa. Não, e tu pensa naquele que tem dor crônica todos os dias e tu tens esse benefício que é um negócio natural, que é com gotas e que nunca, em todo o mundo, nunca trouxe problemas sérios a quem usa. Por exemplo, nunca nós tivemos como é que a gente chama? Quando tu Efeito colateral? Não, não é o efeito colateral. Tipo, nunca ninguém morreu por tomar uma alta dose de... No máximo, dormiu a noite toda e o dia todo. Entendeu? Então, assim, é um benefício muito grande para as pessoas que precisam, só que hoje é muito caro. Eu vou te dar um exemplo. Eu consegui 10 ml para fazer o uso, peguei lá numa drogaria e 10 ml custou R$400, que dá para um mês. Quem que vai pagar R$400? Sim. Então, se tu traz para o SUS, se tu começa a envolver... Nós temos muitas associações aqui em Santa Catarina, tá? Diga-se de passagem, muitas. Começa a envolver as associações. Comprar das associações, tu começa a baixar o preço, inclusive, para a farmácia. E aqueles que não têm condições social vão conseguir pegar no posto de saúde. E daí, igual a avó da tua esposa, foi isso, né? Sim. Vai ter esse benefício para pelo menos ter esse acalento, às vezes, no final de uma vida. Cara, eu só tenho relatos bons sobre isso. Só relatos bons. E qual foi o maior erro que tu cometeu nesses 3 mandatos? Maior erro, cara. Se pudesse voltar atrás, aqui eu agiria diferente. Seja
negociando com algum par teu, ou seja, realmente Sabe que eu projeto. nunca pensei nisso, cara? Eu vou te falar o seguinte, eu me orgulho muito das minhas votações, cara. Eu tenho pra mim, assim, que muitas votações eu fui só o único contrário e eu me orgulho muito delas, assim. Eu não, cara, eu não sei, Davi. Eu tenho que pensar, eu tenho que, talvez, enfim, alguma fala da tribuna que poderia ter agido diferente, sabe? Não ter sido tanto ríspido, ou ao contrário, né? Fui muito mole, tinha que ter sido mais ríspido. Mas eu vou te falar que em relação aos projetos e às minhas votações, eu me orgulho muito delas, mesmo. Cara, pra gente fechando aqui, a gente já tá na reta final. Duas últimas perguntas. Tu é super ativo nas redes sociais. Tu falou, tu mesmo filma, tu edita, tu manda pro Bruno, ele Ver o vê o texto. texto e vocês publicam. Hoje, o quanto do teu tempo toma esse trabalho? Porque, de certo modo, é a possibilidade que tu tem de estar com o teu eleitor, o tempo, aquela base de 85 mil pessoas que te seguem, eles conseguirem acompanhar em tempo real o que tu está fazendo no teu dia a dia. E muitos outros também estão fazendo. Mas a gente sabe que existe o legislador de rede social, ele é mais um influencer do que um legislador, né? E que tá lá fazendo gracinha, fazendo dancinha, ao invés de, tá, deixa eu mostrar o problema, que pode ser no posto de saúde, pode ser numa escola, pode ser denunciando um uso indevido do dinheiro público ou exigindo uma explicação, né? Quanto isso ocupa do teu mandato e como que tu acha que é a importância disso para ti hoje, para tu manter essa proximidade e poder, por exemplo, almejar um cargo na Câmara dos Eu acho Deputados? que uma coisa está ligada à outra. Hoje ocupa um espaço bastante grande, exatamente por eu estar em todos os cantões e por estar em todos os cantões, quando eu levanto, por exemplo, um problema num posto de saúde lá na Forquilinha, o pessoal de Areia já vem me chamar, o pessoal da Serraria já vem me chamar. E onde é que eles me chamam? Nas redes sociais e no WhatsApp. Então ocupa muito espaço. E tem uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção. Eu vou dormir 11 horas, a minha esposa, né, briga comigo, larga isso aí 10 horas, e não sei se está errado, está certo, mas é porque eu estou lá respondendo. Eu estou olhando as mensagens lá no Instagram, não consigo responder todas, às vezes eu demoro 5, 6 dias para responder. Então a gente chega em casa e continua respondendo. Então as redes sociais hoje elas são importantes porque é através da rede social que eu consigo ouvir as demandas. Porque quando tu vai lá, tu escuta, mas depois tu tens que olhar a tua rede social, porque a maior parte vem por ali. Então, acho que é um misto, um pouco lá e um pouco aqui. Mas as redes sociais hoje são importantes, porque se eu não olhar as redes sociais, eu não vou ficar sabendo de muitas demandas que acontecem na cidade. Certo. E para finalizar, tu agora é candidato, pré-candidato à Câmara dos Deputados, né, estadual, certo? Sim. O que que tu pretende fazer, ou o que que tu observa que tu pode gerar valor para o estado, que tu já gerou para o município? Por que essa decisão? Por que que eu quero, só porque é a carreira natural da tua trajetória política? Eu saio de vereador, eu vou deputado, depois eu volto a ser prefeito, depois eu vou ser deputado federal, depois, enfim, qual o cerne da tua decisão? Eu sou pré-candidato a deputado porque eu acredito que tudo aquilo que eu já fiz e faço em São José, na Câmara de Vereadores, como um cara que fiscaliza muito, que denuncia, que vai para a tribuna, que está na rua, eu posso fazer na Assembleia Legislativa da mesma forma, porque os poderes eles são parecidos. E eu acho que falta muito disso na Assembleia Legislativa, sabe? De gente ali fiscalizando, que é também a principal função de um deputado, que é fiscalizar o que o governo do Estado faz. E a outra questão é, a gente mora numa região, né, São José, Biguaçu, Palhoça, São Pedro, Águas Mornas, Santa Amaro, que é muito esquecida pelo governo do Estado. Muito esquecida. São José, por exemplo, é a sexta economia, a quarta maior cidade em população e falta um monte de coisa. E falta um monte de coisa não só por causa da Prefeitura de São José, mas por conta de não vir do governo do Estado. Normalmente se fala que Santa Catarina manda muito para Brasília e volta pouco para cá. São José manda muito para o governo do Estado e volta pouco para cá. Palhoça manda muito para cá, para o governo do Estado e volta pouco. Então eu acho que eu tenho reais capacidade de fazer esse enfrentamento, de melhorar o hospital regional, as escolas estaduais, as rodovias estaduais que estão aqui no nosso entorno e fiscalizar aquilo que tem que ser fiscalizado. Porque, igual o governo municipal, o governo do estado ganha em cima de uma plataforma de plano de governo. E isso tem que ser executado. E tem que ser executado para a vida real das pessoas, não só na rede social. Mas tem que ir lá, tem que pisar lá no chão do hospital regional para ver como é que está a emergência lá. Né? E isso os deputados fazem pouco, tá? Se fica muito dentro dos seus gabinetes, eu acho que
eu tenho essa capacidade e é isso que eu quero fazer. Não é sonho nenhum. É querer poder entrar lá e incomodar um bocado no bom sentido da palavra, sabe? De Maravilha. cobrar aquilo que tem que ser cobrado. Cara, fica à vontade para dar teu recado final. Depois eu finalizo aqui também. Davi, obrigado por esse espaço. Passa rápido pra caramba, Passa né? muito, voa. Mu- Eu te mandei 25 perguntas, não passamos por Cara, um terço adorei delas. o papo porque foi um papo que talvez eu nunca tenha tido com alguém. E as pessoas precisam, acho que, estar mais atentas de como é que funciona o poder legislativo. E digo que as coisas começam na cidade. Todo mundo mora na cidade. Então tem que cobrar das câmaras de vereadores e do Poder Executivo que aquilo que tem que acontecer, aconteça. Muitas vezes a gente dá bola para deputado, governador, para presidente da República, deputado federal, senador, mas a vida é na cidade e a gente às vezes não olha para a política da cidade. Eu acho que se a gente começar, se a população começar a cobrar mais na cidade, a gente pode melhorar mais a vida das pessoas, porque nós moramos, cada um mora num município e é ali que acontece as nossas vidas. Maravilha. Muito Obrigado obrigado, cara. Valeu. Pessoal, eu adorei o papo, tenho certeza que vocês também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos do André Gesser, quem quiser acompanhar as redes sociais dele, o que ele está fazendo, cobrar, perguntar, propor. Vocês vão ter um canal aberto de comunicação, tenho certeza disso. Assim como eu tive o canal aberto para convidar ele para vir aqui apresentar um pouco do que é o papel de vereador, tenho certeza que se tu tá aí no município de São José ou em Santa Catarina, que tiver curiosidade, tá, o que ele, deputado, vai fazer aqui por Içara, aqui por Uruçanga, aqui por Pinheiro Preto, pergunta, cobra, pega no pé que ele vai responder, ele não foge da luta não. Muito obrigado, quarta-feira que vem a gente se vê com mais um episódio do Seu Sniper. Valeu!